Nicolás Maduro está hoje em um tribunal federal de Nova York. Agora deve estar saindo de lá. Teve desde as 14 horas da tarde o horário local no horário de Brasília. Horário local no horário de Brasília, eu me compliquei. 12 horas, horário local lá na costa leste dos Estados Unidos, 14 horas no horário de Brasília. Então passou por ali para um chamado arraignment, uma primeira etapa processual lá nos Estados Unidos, uma espécie de interrogatório. Ele é acusado pelos Estados Unidos de crimes relacionados a narcotráfico e conspiração internacional para cometer narcotráfico, entre outras questões, incluindo posse e tráfico de armas nos Estados Unidos. Aqui a gente tem as imagens, então, e você acompanha na tela. Isso foi divulgado por agências de notícias e são os momentos, então, em que Nicolás Maduro, cedo hoje pela manhã, era levado para o tribunal. Ele foi para lá por volta aí, né, no meio da manhã e ficou esperando, então, o momento do arraignment, o momento do procedimento. Um transporte que envolveu a operação por helicóptero e depois transportado, então, do Brooklyn por carros até o heliponto e depois em Manhattan do heliponto para a corte. Aí cercado por oficiais, autoridades americanas altamente armadas, você está acompanhando comigo os momentos então do transporte. E o que ele disse se proclama inocente. A gente vai se desdobrar exatamente do que ele se proclama inocente, qual foi a resposta, como foi o dia de Maduro no tribunal. Para você que está perguntando, mas Marcos, como assim a gente não tem imagens de Maduro lá no tribunal? Não temos, tá? Essas audiências todas acontecem a portas fechadas, alguns repórteres podem entrar sem câmeras, apenas para fazer aí anotações e jogar para fora. Então vamos lá às acusações e desdobrar o que é noticiado, do que veio lá de dentro, para a gente saber o que aconteceu. Primeiro eu destaquei alguns dos trechos do processo. Maduro já era indiciado por uma conspiração narcoterrorista para, aspas, palavras do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, inundar os Estados Unidos com cocaína. Depois, agora vem uma nova acusação, um novo indiciamento que até supera, se sobrepõe àquele lá atrás de 2020 que já vinha anteriormente. Aí as acusações são também gravosas, gravíssimas. Eu vou falar com vocês então um pouco a respeito do que diz o processo. Ele está aqui na tela, eu vou passar com vocês por alguns dos detalhes a respeito do que é descrito ali. A gente pode colocar em tela cheia e eu pedi que a nossa produção separasse alguns trechos de destaque que eu vou ir lendo com vocês conforme a gente passa. Então vamos lá, a gente pode colocar em tela cheia. Esses são alguns dos trechos para entender a acusação. Nicolás Maduro Moros, o réu ex-presidente ou quase ex-presidente da Venezuela, participa, perpetua e protege uma cultura de corrupção em que elites poderosas da Venezuela se enriquecem através do tráfico de drogas, da proteção de seus parceiros narcotraficantes. Os lucros dessa atividade ilegal fluem para civis corruptos, militares e oficiais de inteligência corruptos que operam um sistema de patronagem que é administrado precisamente por essa elite. Depois segue. A Venezuela fica em uma localização geograficamente favorável para narcotraficantes, com acesso ao Caribe, ao Mar do Caribe, através de vários portos grandes e acesso a montanhas também, via montanhas à Colômbia, onde a cocaína, onde a folha de coca cresce e se transforma na grande maioria do suprimento do mundo de cocaína em laboratórios nas florestas. Começando em 99, a Venezuela se tornou um paraíso, um local seguro para narcotraficantes dispostos a pagar por proteção e a apoiar oficiais corruptos, civis e militares da Venezuela, operando fora da alçada de autoridades colombianas apoiadas pelos Estados Unidos. Nesse ambiente, o tráfico de cocaína floresceu. Oficiais venezuelanos e seus familiares, incluindo Nicolás Maduro Moros, estavam em parceria com narcotraficantes e grupos narcoterroristas que despacharam e processaram cocaína da Venezuela para os Estados Unidos através de pontes no Caribe, incluindo Honduras, Guatemala e México. Através disso, o réu Nicolás Maduro e membros corruptos desse regime permitiram redes de corrupção alimentadas pelo narcotráfico por toda a região. Entre aproximadamente 2006 e 2008, enquanto agia como ministro das Relações Exteriores da Venezuela, e aí vem coisa grande, tá? Isso aí é coisa que até agrava. Olha aí. Nicolás Maduro Moros vendeu passaportes diplomáticos da Venezuela a indivíduos que ele sabia que eram traficantes para ajudar traficantes buscando mexer drogas e procedimentos de narcóticos do México à Venezuela sob cobertura diplomática. Quando os traficantes precisavam mexer drogas do México de volta para a Venezuela, Maduro então facilitava o movimento. Isso é parte do que se acusa nessa acusação e a gente lê diretamente de trechos do processo a respeito do que acontece. Então a informação que chegou agora no meio da tarde, conforme os repórteres traziam para fora do tribunal, como eu falei, câmeras não eram permitidas lá dentro e a coisa não foi televisionada, era a seguinte, vou até mudar de câmera, vocês gostaram? A gente está com duas agora aqui no programa. A informação foi a seguinte: Maduro e a esposa Célia Flores, também profundamente envolvida nisso, se declararam inocentes.
Aparentemente houve até um momento aí onde um venezuelano de 33 anos que estava no tribunal se manifestou e se revoltou contra Maduro, gritando contra ele que você é criminoso, você é isso, você é aquilo. Maduro respondeu que eu sou um homem de Deus. Para então esse manifestante, essa pessoa que se manifestou na corte. Acontece aí também que ele disse sou inocente, sou um homem decente, era o que ele falou, e disse as mesmas palavras então para o juiz, sou um homem de Deus, quando perguntado se ele se declarava culpado. Pam Bondi, a procuradora-geral dos Estados Unidos, disse que ele vai enfrentar a ira completa da justiça americana muito em breve, e isso lá atrás ainda, no dia 3 de janeiro, no sábado, então a gente aguarda para ver o que acontece. O julgamento deve demorar aí pelo menos alguns dias, mas não muito, afinal de contas, como a gente falou, o Departamento de Justiça americano promete velocidade. Até jogou no dia mesmo que ele foi capturado um novo indiciamento para tentar abranger outras nuances e parte das características desse caso que se agravavam e incluíam agora confissões, gente que lá desde 2020, do processo original, Hugo Carvajal, etc., já se declarou culpado e trouxe mais evidências à tona. Isso sem nem começar a falar de terrorismo, tá? A gente só está falando nesse indiciamento a respeito de questão de narcotráfico, conforme as acusações de laços com o Hezbollah e facilitação de terrorismo são outras das denúncias que vêm à tona contra Maduro. A gente também teve ao longo aí do dia novas manifestações de oficiais dos Estados Unidos. Trump voou de volta, como é tradicional. Então, na noite de domingo para segunda, voou de volta da Flórida para a Casa Branca. Agora ele até estava ali um período mais estendido, passou o final de ano despachando da sua casa em Mar-a-Lago. Mas voltou para Washington e falou com repórteres a bordo do Air Force One. Ele foi perguntado a respeito da cooperação das autoridades venezuelanas. A gente tem aqui a fala dele, confira o que disse o presidente americano, que falou que as autoridades da Venezuela e Delcy Rodrigues, vice de Maduro agora empossado, estão cooperando. Confere aí. We're dealing with the people that just got sworn in. And don't ask me who's in charge because I'll give you an answer and it'll be very controversial. What does that mean? That means we're in charge. Have you spoken with her? We're in charge. Have you spoken with her? No, I haven't, but other people Do you have. want to? Yeah, at the right time I will. Did the U.S. give Delcy Rodriguez any guarantees in exchange for cooperating No, with your no, administration? but she's cooperating. Tá aí a fala dele. O Meet the Press, programa da NBC News, uma das principais emissoras dos Estados Unidos, com a Kristen Welker, até uma jornalista conhecida, chegou a mediar debate entre Trump e Biden lá atrás, em 2020, na eleição de 2020. Ela conversou com ninguém menos que o secretário de Estado Marco Rubio, e ele próprio também comentou algumas das questões que, quando perguntado a respeito de petróleo. A gente tem aqui, então, a fala dele sendo entrevistado pelo Meet the Press ontem mesmo. We don't need Venezuela's oil. We have plenty of oil in the United States. What we're not going to allow is for the oil industry in Venezuela to be controlled by adversaries of the United States. You have to understand, why does China need their oil? Why does Russia need their oil? Why does Iran need their oil? They're not even in this continent. This is the Western Hemisphere. This is where we live. And we're not going to allow the Western Hemisphere to be a base of operation for adversaries, competitors, and rivals of the United States. We want to see the oil proceeds of that country benefit the people of Venezuela. Why have 8 million people left Venezuela? 8 million, the single largest mass migration probably in modern history, left Venezuela since 2014 because all the wealth of that country was stolen to the benefit of Maduro and his cronies in the regime, but not to the benefit of people of Venezuela. You know how destabilizing 8 million migrants is? The number one fear that Brazil has, that Colombia has, that all these countries in the region have about what's happening in Venezuela and our involvement is they're afraid of another mass migration event. That's what they fear. This is deeply destabilizing stuff. It's not going to continue to happen. They are not going to come from outside of our hemisphere, destabilize our region in our own backyard, and us have to pay the price for it. Not under President Trump. Bom, a gente já viu então Marco Rubio, o pior medo de Brasil, Colômbia quanto a essa crise, uma crise de refugiados. E de fato, quando a gente compara, por exemplo, com a Ucrânia, a coisa fica ainda além em número de refugiados. A Venezuela é a maior crise de imigração moderna na história. História moderna fica melhor, né? Aí assim fica mais claro. Mas são 8 milhões de refugiados, como o Marco Rubio falou, cerca de 3 milhões e meio na Colômbia, com meio milhão no Brasil. Uma quantidade aí de deslocamento que não vem com nenhuma guerra, se a gente compara com a guerra da Ucrânia, exceto a guerra... Deixa eu até colocar na câmera 2, vocês estão gostando, né? Eu também tô com a função agora de 2 câmeras. Exceto a guerra do regime venezuelano e do regime do Partido Socialista Unido da Venezuela contra o próprio povo. Conforme, quando a gente fala de Maduro, não é só acusação de narcotráfico, mas as sanções também envolvem violações de direitos humanos, como, por exemplo, em 2017 e 2024, onde um centro de tortura que deveria ser um shopping de luxo, El Helicoide, é só um dos exemplos de torturas brutais que ocorrem.
Mas a gente não vai, eu não tô sozinho para desdobrar essa história, hein? A gente tem aqui uma das pessoas que conheceu isso de perto, o professor Ricardo de Toma, ele que é doutor em estudos estratégicos internacionais e venezuelano de origem, vai nos ajudar a desdobrar isso aí. Eu também tô com Paulo Henrique Araújo, ele que é autor de O Mínimo sobre o Foro de São Paulo, best-seller que vai a fundo a respeito da articulação entre o regime venezuelano e outros na América Latina. Então, Daniel, vou te fazer o pedido, chama pra gente a vinheta do painel e a gente vai adiante desdobrar esse assunto com nossos convidados de gala em um Epoch News. Olha, que classe hoje. Chama a vinheta. Bom, professor PH, peraí que agora eu tô com duas câmeras, estou aprendendo a manejar ainda. Agora sim. Bom, professor Ricardo de Toma, Paulo Henrique Araújo, uma honra, um prazer ter vocês aí conosco então. Vamos desdobrar o assunto e eu começo com o professor, com quem estou ansioso até para ouvir desde a cobertura de sábado, quando isso aconteceu. Então, professor, primeiro de tudo, te pergunto do assunto do momento, Maduro então se declarando inocente quando interrogado pela justiça americana e dizendo ser um homem de Deus. A sua reação, claro, como a gente ainda não teve a oportunidade de estar ao vivo juntos desde então, a operação americana. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Estive acompanhando os fatos e é realmente indignante, né? Além de ser uma clara blasfêmia, é uma declaração dessa natureza. O Nicolás Maduro tem no seu histórico o recorde de registrar aproximadamente 18.000 detenções de opositores políticos, ativistas em matéria de direitos humanos, situações associadas à liberdade de expressão, jornalistas e mesmo pessoas que não têm algum grau de envolvimento em atividades políticas, mas que tiveram a sorte de estar presentes em manifestações ou algum tipo de acto, né? Sendo esse um direito consagrado na Constituição. Então, é claro que essa declaração de Maduro é uma falácia e é parte desse cinismo que eu caracterizo. Muito bem. Paulo, eu te passo agora a palavra. Ajuda a gente a desdobrar, então, primeiro de tudo, sua reação, Maduro se declarando inocente e se dizendo um homem de Deus. A gente também não teve a oportunidade de falar, então, brevemente, te peço também sua reação a tudo que tem acontecido desde aquela madrugada de sábado. Bom, boa tarde, meus caros. Obrigado pelo convite, Marcos. Prazer estar aqui com o Dr. Ricardo de Toma também. Olha, é no mínimo cínico, acho que é o que a gente pode colocar, devido até o histórico do que tem, além do que o professor falou. Há episódios, né, de que militantes do PSUV e aqueles comandados por Nicolás Maduro já invadiram igrejas evangélicas e fizeram pastores comer páginas da Bíblia em diversas cidades da Venezuela ao longo dos últimos 10 anos, porque a mensagem que ali estava sendo passada ia contra e até mesmo aquilo que estava sendo imposto pelo regime. A gente não precisa ir longe. Tivemos um cardeal da Igreja Católica há 2 semanas atrás que foi proibido de deixar a Venezuela. Ele que tem status diplomático, tá, dentro da hierarquia monárquica do Vaticano, não poderia passar por uma situação dessa e depois foi levado à prisão domiciliar pelo regime. Bom, um homem de Deus dificilmente faria esse tipo de coisa. Bom, mas é isso que a gente está vendo do Maduro. E tivemos ainda, desse mesmo homem de Deus, há mais ou menos 1 mês atrás, um governador que estava como preso político em El Helicoide, que você bem citou, Marcos, que morreu devido à falta de cuidados médicos e a sua avançada condição de saúde ali, que estava muito precária. Ele veio a falecer e isso também gerou bastante comoção dentro da Venezuela. Um homem devidamente de Deus. Professor, dando sequência a isso, a gente viu o Donald Trump falar agora há pouco, até Daniel que está com a gente na produção, vou pedir até para a gente recuperar, isso foi ele a bordo do Air Force One, recentemente voltando de Mar-a-Lago, então, para a Casa Branca. Confira o que ele falou a respeito de Delcy Rodrigues e cooperação e quem estaria no controle agora, falando que são os Estados Unidos. Daniel, por favor. We're dealing with the people that just got sworn in. And don't ask me who's in charge because I'll give you an answer and it'll be very controversial. What does that mean? It means we're in charge. Have you spoken with her? We're in charge. Have you spoken with her? No, I haven't, but other Do people you want have. to? Yeah, at the right time I will. Did the U.S. give Delcy Rodriguez any guarantees in exchange for cooperating No, with your no, administration? but she's cooperating. Então, professor, a pergunta que eu te faço é que, nesse momento, o governo americano, então, optou por, ao invés de tentar uma transição envolvendo Edmundo González Urrutia ou Maria Corina Machado, por, então,
primeiro estabelecer aparentemente algum tipo de cooperação e depois administrar interinamente a Venezuela por medo, diz Trump, de que, bom, primeiro para ressarcir as companhias petroleiras expropriadas pelo regime chavista, mas depois também por medo que eventualmente outro regime autoritário possa voltar a se instalar aí. Então, o que vem adiante? Qual a sua análise a respeito das declarações e o que está por vir para a Venezuela? Marcos, esse é o grande enigma da questão e o que gera profunda preocupação em grande parte dos venezuelanos. A primeira apreciação, e isso seria uma questão meramente especulativa, é que a administração Trump entende a necessidade de deixar estruturas medianamente operando, né, destacando o controle das Forças Armadas, dos organismos de segurança pública e assim permitir algum tipo de transição. Isso desde o ponto de vista mais tranquilo, mas isso poderia representar também a possibilidade de outros cenários mais complexos. Por exemplo, de que Delcy Rodrigues, sendo eventualmente parte desse processo de captura de Nicolás Maduro, e eu estaria falando da possibilidade de traição ou da entrega de Maduro, oferecesse algum tipo de condição privilegiada às corporações estadunidenses, às corporações petroleiras, a Chevron, por exemplo, incrementando inclusive royalties que permitissem fortalecer a presença estadunidense a menor custo e menor risco. Isso poderia ser também outro cenário, mas a gente não tem certeza de por que foi definida essa possibilidade de permanência, dado que se o regime de Maduro é um regime ilegítimo, usurpador, que controla as instituições do Estado, sem legitimidade, reitero, sem legalidade, não existiria elemento racional que permita essa continuidade com Delcy Rodrigues, que é parte desse sistema nefasto. Paulo, eu também gostaria de te passar essa mesma pergunta, porque quando a gente fala disso, existe uma série de nuances a respeito do assunto, mas existe de fato a preocupação, o professor falava até agora de Delcy Rodrigues, e uma coisa que até, claro que existe muita nuance a respeito do assunto, informações que são desencontradas no momento, mas existe a questão de, ora, como continuar com ela em termos de mudar o regime, e ao mesmo tempo como também fazer algum tipo de questão que desarticule a estrutura no militarismo, na burocracia chavista e que permita uma transição de poder. O que vem adiante, sua análise a respeito dessas nuances e da permanência, pelo menos até o momento, de Delcy Rodrigues? Olha, Marcos, aqui é aquele ponto que a gente precisa separar, né? O que é a nossa opinião e o que é a análise do que está na mesa, né? E aqui eu quero deixar bem claro que eu vou trazer não é uma opinião pessoal, mas é como eu estou lendo a situação. A gente precisa entender também como que está a situação na Venezuela. Obviamente que o melhor caminho seria o Edmundo Gonçalves Urrutia assumir, ele é o presidente eleito, mas a estrutura que hoje controla a Venezuela ela é um pouco mais complexa. E eu acredito que dentro disso a administração americana está olhando por esse caminho. Não estou dizendo que o plano deles é o melhor, mas é um plano. O Donald Trump, nessa entrevista que passamos agora dentro do Air Force One, né, eu assisti essa entrevista inteira, ele dá um caminho muito mais sólido que a declaração que foi dada no sábado, à 13h, que passa justamente por convencer ou coagir, né, colocar ali pela força das armas a Delcy Rodrigues, cumprindo aquilo que ela tem que fazer, não utilizar a infraestrutura do país para favorecer não somente todo o aparato criminoso da Venezuela, mas também os parceiros internacionais, como os grupos terroristas Hamas, Hezbollah, o regime do Irã. Nós temos nesse caminho a Rússia também, a China, entre outros. Acho que esse cálculo também está sendo feito e os Estados Unidos está prometendo fazer investimentos na infraestrutura do país, como pontes e estradas. Além disso, também recuperar hoje aquilo que é o maior bem produtivo que tem, que é a commodity energética, o petróleo, né? E isso vai ser feito por empresas americanas. O Donald Trump ali citou que já conversou com os principais CEOs das petrolíferas americanas e eles estão dispostos a fazer investimentos dentro da Venezuela com o guarda-chuva de segurança americano. Porém, nós temos aí uma outra situação que fica no meio de tudo isso, que é a tríade que controla hoje o governo. Delcy Rodrigues e seu irmão Jorge Rodrigues no braço político, o braço ligado à política e o aparato criminoso, que é o Diosdado Cabello, e o aparato ali militar,
que é o Vladimir Padrino Lopes. É preciso uma coesão entre esses três. Além disso, tem toda a estrutura do warlordismo, né, dos warlords, ou senhores da guerra locais, dentro da Venezuela, que pode sim ensejar uma guerra civil. Esse deve ser o cálculo que os Estados Unidos está fazendo para tentar estabilizar a situação, acreditando que possa controlar a Delcy Rodrigues. Se vai dar certo, a gente vai precisar ver. Professor, sobre isso do faccionalismo, você que tem conhecimento ali em primeira mão, muitas vezes se fala, quando se fala da fronteira com a Colômbia, sobre Arauca, ali região de Zulia, se fala muito a respeito de ELN e FARC circulando, entre outras organizações criminosas transnacionais, e claro, quando a gente fala mesmo dentro das Forças Armadas da Venezuela, muita gente fala sobre faccionalismo e diferentes facções operando. Existe risco de um fraturamento, ou mesmo de diferentes facções no país entrarem em conflito em meio à desordem agora? Eu discordo do cenário de uma guerra civil. Para que exista uma guerra civil, devem existir bandos em confrontos e, digamos, com certas capacidades de armamento capazes de ferir ou atacar ou destruir outro bando. O monopólio das armas está praticamente sob o controle dos líderes, né, daqueles das elites governantes. Mas você tem um conjunto de atores subversivos, de grupos vinculados às guerrilhas, ergo FARC e ELN, que aparentemente operam com um tipo de carta de corso concedida pelas próprias autoridades. Recentemente, apareceu uma notícia por parte vinculada à inteligência colombiana de que alguns grupos do ELN estariam abandonando o território venezuelano diante desse cenário. Então, isso seria um fator. Por outro lado, existem um conjunto de movimentos vinculados ao Partido Socialista Unido da Venezuela, que são os denominados coletivos. Esses coletivos receberam maior armamento, né? A gente estaria falando especificamente de fuzis. Mas estes são um conjunto de atores aparentemente controlados pelo Diosdado Cabello. A intenção de tudo isto é manter o famoso método tático de resistência revolucionária, vinculado também a essa ideia romântica das milícias. Mas, tradicionalmente, isso era focado na intenção de neutralizar algum tipo de operação de invasão militar estadunidense, tentando gerar aquela ideia de resistência heróica, revolucionária e popular, similar a Vietnã, ao Vietcong e tudo aquilo. Então, esse seria basicamente o panorama. Marcos, interessante. se você me permite, só um favor, adendo, coisa rápida. Ao que o doutor falou, é muito importante isso, porque a estrutura do chavismo hoje na Venezuela, ela deixou de ser personalista quando Chávez morre, e eles passaram por uma estrutura muito mais pulverizada do poder, muito parecida com o que o Partido Comunista Chinês fez, né? Então, se você tira o Maduro, existe um aparato para controle, e aí você pode até fazer uma purga, se necessário, e você mantém essa estrutura ali de pé. O chavismo hoje ele passou para esse estágio, a gente está vendo isso na prática, e é justamente esse ponto que causa preocupação na estratégia que os Estados Unidos estão adotando, né? Ela não é uma ditadura nominalista. Acho que esse é um ponto que eu queria acrescentar ao que o doutor tão bem falou. Não, perfeito. Obrigado, Paulo. Eu queria ficar contigo ainda, doutor, porque uma das questões que a gente tenta entender é também a respeito quando se fala de direito internacional, e houve hoje, de fato, então, uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, convocada, então, por Rússia, China e outros que condenavam, em termos da invasão americana, uma violação do direito internacional. Isso é interessante porque eu ouvi uma série de analistas falando disso a respeito de diferentes perspectivas. Uma delas falando que era, sim, uma violação da Carta da ONU, outra que, dado que a soberania em tese numa democracia repousaria com o povo e que Maduro não era um líder legítimo, isso também seria uma forma, bem que a Venezuela já se encontrava ocupada por uma entidade ilegítima, e aí, claro, eu também ouvi gente falando a respeito de ocupação cubana ou de outros adversários americanos. E é um assunto muito complexo, com muita nuance. Eu queria te ouvir também a respeito dessa perspectiva em termos de direito internacional ou legitimidade para fazer isso contra o regime agora. Professor, por favor. Marcos, o grande perigo dessa situação é que vira um cenário idôneo para que atores geopoliticamente insatisfeitos
identifiquem nessa atuação dos americanos uma oportunidade extraordinária de imitar esse tipo de comportamentos. De fato, existem declarações recentes de Vladimir Putin afirmando que a Rússia bem poderia seguir uma tática similar, executando algum tipo de operação especial e capturar o Zelensky. Do mesmo modo, se o representante do que a China considera uma província rebelde decide manter a defesa e a apologia e a integridade territorial de Taiwan como um Estado independente à China, ele perfeitamente poderia virar objetivo do Partido Comunista Chinês, que, considerando que o Taiwan é uma província rebelde, poderia, o Xi Jinping, avançar e extrair ao representante legitimamente eleito de Taiwan. Então, esse tipo de atuações certamente geram um desafio. E a gente poderia continuar citando um conjunto de casos dentro do mundo árabe, e é aí onde fica aquela questão. Se o argumento central da administração Trump era que, de acordo à estratégia de defesa nacional, o regime de Nicolás Maduro, que já havia sido considerado como uma ameaça inusual e extraordinária por parte da administração democrata de Barack Obama, ou seja, algo muito anterior ao primeiro mandato de Trump, era considerado, em efeito, tal ator capaz de gerar essa situação de ameaça. Então, era necessário desarticular plenamente esse regime protagonizado pelo Nicolás Maduro. Portanto, não faz sentido dar continuidade a essa arquitetura, a esse sistema, fazendo seus comentários sobre a Delcy Rodrigues. Se a intenção de Donald Trump era reforçar a ideia de que ela marcaria uma transição a um governo legítimo e democraticamente eleito, ele tinha que fazer menção expressa ao Edmundo González Urrutia. Mas essa não foi a situação. Aliás, houve um tipo de comentário em relação a Maria Corina Machado, como se ela não tivesse algum tipo de ascendência política na Venezuela. E, por fim, esse tipo de declarações de Trump, bastante estridentes, como se se tratasse a Venezuela de uma simples colônia ou um território de ultramar estadunidense, fato que gerou a rejeição de diversos chefes de estados e que fortalece a narrativa de todos esses governos de esquerda que nunca se manifestaram contra a opressão de Nicolás Maduro aos venezuelanos, mas que agora parecem se preocupar muito pelos destinos da Venezuela. Paulo, eu também queria abordar uma outra questão. A gente também precisa seguir, mas estou adorando falar com vocês. Vamos mais um pouquinho. Eu queria te perguntar a respeito do que isso significa na sequência, porque a gente viu o Trump falando recentemente também a respeito de Cuba e de Colômbia, pegando o gancho disso que o professor estava falando, e você tem estudado a relação entre os regimes da região, quando a gente fala de Cuba, Nicarágua, Venezuela e por aí vai há algum tempo. Então, a Venezuela, de certa forma, é um hub que concentrava tanto a influência de entes estrangeiros, adversários americanos como China e Rússia, mas também, de certa forma, um ponto nevrálgico aí que concentrava a articulação mais radical à esquerda no continente. O que isso pode significar para, por exemplo, Dias-Canel e Petro seguindo adiante? É um marco que dá um tom de que as coisas não continuarão como estavam nas relações exteriores aqui na América Latina? Olha, sim, e eu queria pegar um ponto final aqui do que o doutor falou. Isso que ele disse tem uma relevância importante, mas também existe um embate político dentro dos Estados Unidos hoje muito forte, e existem diversos grupos brigando entre si dentro do próprio Partido Republicano. Nós tivemos uma comitiva de deputados da Flórida, inclusive dando apoio abertamente a Maria Corina Machado e acreditando que na primeira eleição democrática que tiver dentro da Venezuela, ela vai ser a presidente eleita pelo povo. O mesmo também foi dito pelo secretário de Estado Marco Rubio, que saiu em defesa de Maria Corina Machado, da sua projeção política, e inclusive falou também que acredita que ela tem tudo para ser a próxima presidente democrática eleita, e ele fala aí, não sabemos se vai ser em 2 ou 3 semanas, 3 ou 6 meses, mas nós vamos trabalhar para isso, né? O secretário de Estado que está à frente de tudo. Outro ponto que é importante nós colocarmos aqui em cima disso é que a temperatura subiu muito, Marcos, em cima da sua pergunta, envolvendo a questão da Colômbia com os Estados Unidos. O Gustavo Petro,
ele tem problemas com o Donald Trump desde o dia praticamente 1 do governo americano. Ele já quase caiu ali no comecinho de março de 2025. Foi necessário um acordo entre governadores, senadores e deputados diretamente com o governo americano, fora da administração executiva, para que isso acontecesse. Nós tivemos agora, recentemente, ele em Nova York pedindo ao exército americano, ao megafone, para que não seguisse ao presidente americano, e isso fez com que ele perdesse diversos benefícios que ele tinha ali, como o seu próprio passaporte diplomático, ou seu visto diplomático, melhor colocando, e também os vistos pessoais que ele tinha, e restrição de acesso a serviços de empresas americanas, quase uma lei Magnitsky aplicada no Petro. Perguntado ali por uma das repórteres, ele falou que soava muito bem para ele uma operação similar ao que aconteceu na Venezuela, na Colômbia. O próprio Marco Rubio, algumas semanas atrás, também tinha dito que o tempo do Petro está contado, mas ele ali falava das eleições que acontecem em maio. Já o Donald Trump, ele trouxe à tona um outro ponto que vem sendo discutido bastante, principalmente dentro da Colômbia. Qual o real estado de saúde psicológica do Gustavo Petro? Ele está envolvido em várias polêmicas, inclusive em relacionamento extraconjugais com uma transexual traindo a sua esposa, isso em público na cidade do Panamá. Ele admitiu um vício em cocaína, entre outras coisas. E no meio de tudo isso, ele fez uma resposta, primeiro no Twitter, essa madrugada, ao Donald Trump, falando que, se necessário, ele assinou depondo as armas em 1989, mas pegaria em armas novamente contra os Estados Unidos, e deu uma entrevista também, uma coletiva de imprensa hoje pela manhã, dizendo que se o Donald Trump quiser prendê-lo, ele está lá, só ir buscá-lo, né, entre outros pontos. Bom, certamente muito para a gente desdobrar aí. Claro que há denúncias de controvérsias envolvendo Gustavo Petro. A gente aguarda para ver os próximos passos. Eu queria agradecer imensamente. Peraí, pessoal, tem uma notícia aqui estourando agora. Vamos ver se a gente já desdobra ao vivo. A notícia é de que há 7.500 pessoas assistindo e uma grande quantidade está me colocando para passar vergonha com os convidados sem deixar a curtida. É brincadeira, com todo respeito aí ao professor, todo respeito ao Paulo, mas vamos lá, pessoal, curtida na live para garantir que a gente acolha bem nossos convidados e eles estejam conosco novamente, assim a gente tem mais uma moral aí com os nossos amigos, certo? Você que ainda não é inscrito, inscreva-se, a gente continua juntos desdobrando um mundo caótico. Na sequência, eu vou trazer análise a respeito de o que pode significar adiante a postura de Donald Trump com a chamada doutrina Don't Roll, e a gente também vai falar sobre protestos no Irã. Agradeço imensamente então a participação ao Dr. Ricardo de Toma, ele que é doutor em estudos estratégicos internacionais e alguém que viu em primeira mão, né, um venezuelano de origem que entende o que esse regime significa pela própria experiência, e claro, Paulo Henrique Araújo, autor do best-seller O Mínimo sobre o Foro de São Paulo, há anos também um pesquisador a respeito do assunto. Professor Paulo, muito obrigado, um prazer receber você.